Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre a importância da brincadeira na infância. Vamos juntos? Toda criança tem direito de brincar. Essa frase é um dos princípios que está na Declaração Universal do Direito das Crianças, juntamente com a moradia, alimentação e educação. Isso mostra o quão importante é a brincadeira no período da infância. Primeiro vamos entender, diferenciando brinquedo de brincadeira. O brinquedo é o objeto utilizado na brincadeira. Pode ser algo estruturado, como um carrinho, uma boneca, ou simplesmente objetos encontrados na natureza, como uma pedra, um pauzinho, brinquedos com objetos recicláveis, não importa, mas é aquilo que vai ser utilizado no ato de brincar. A brincadeira, então, é a própria ação. É o momento em que a criança vai, utilizando algum objeto ou não, realizar alguma brincadeira. Por que realizando com objetos ou não? Porque, na verdade, a criança pode simplesmente usar a imaginação, que são os contos de fadas. Às vezes ela não precisa ter um objeto específico e mesmo assim ela está brincando. Então a gente precisa só entender essa diferença. O brinquedo é o objeto e a brincadeira é a ação. Dentro disso, nós temos 3 fatores que são extremamente importantes dentro da brincadeira. E o que seria esses? O primeiro deles é o prazer, ou seja, a própria brincadeira traz para a criança uma sensação prazerosa, uma satisfação em estar fazendo aquele movimento, aquele brincar. O segundo é a capacidade de elaborar os seus sentimentos e as suas emoções. Como que a criança faz isso? Ela repete, ela reflete aquilo que ela vive no dia a dia dela através da brincadeira. E essa forma, ela vai elaborando as vivências que ela teve naquele dia. Muitos de vocês que têm filhos já devem ter vivenciado a experiência dele repetir aquilo que foi trabalhado, por exemplo, na escola. Traz exatamente as mesmas falas da professora na brincadeira onde ele está fazendo. Então, o que a criança está fazendo nesse momento? Ela está elaborando aquilo que ela vivenciou no dia dela. Às vezes ela passou uma raiva e a raiva vai ser expressada na maneira dela de brincar, através dos bonecos, dos carrinhos. Então, com isso, ela vai dando conta de entender aquilo que ela sentiu e de colocar para fora a emoção que ela viveu e tentar elaborar tudo isso. E o terceiro ponto seria a aprendizagem. Por quê? Com a própria repetição daquilo que a criança vive, ela está então aprendendo as nossas regras sociais. As brincadeiras, elas têm as regras, né? Então, por exemplo, pega-pega, esconde-esconde, tem as regras. E quando a criança está brincando, ela está aprendendo não só as regras, como a questão de compartilhar com outros, de aprender a ganhar e a perder, aprendendo às vezes até um melhor desenvolvimento da linguagem, porque criança, na necessidade com outras crianças, ela acaba tendo um incentivo maior para poder estar desenvolvendo a linguagem. Então, esses 3 pontos são primordiais se a gente pensar no ato de brincar. Prazer, expressão das emoções e sentimentos e a aprendizagem. Tudo isso que a criança utiliza no processo de brincar, ela vai estar internalizando, isso faz parte dela, da constituição dela, e quando ela for um adulto, todas essas questões ela vai estar utilizando na vida dela. Questão de competição, da própria convivência social, das dificuldades de lidar com as regras, de mudar as regras, saber onde que dá, onde que não dá. Então, todo esse processo de aprender, ele é desenvolvido através do brincar. Portanto, deixem suas crianças brincarem. O tempo para brincar é importante. E quando eu falo de brincar, eu não estou falando de eletrônico. Televisão, celular, videogame. É o brincar livre, onde a criança possa utilizar a sua imaginação e elaborar as vivências que ela teve no dia a dia. Essas coisas que eu citei,
elas são fechadas, elas não permitem que a criança possa usar a imaginação dela naquele momento. Ok? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e até o próximo domingo.